Agogo komi aro, ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ komi àṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀, onílù máa ṣe sùn lọ, ìfàjà ìrìnsàn lágbèdè. Agogo komi aro. Olá, meus amigos, é Cabó. Sejam todos bem-vindos. É muito bom estar aqui mais uma vez para podermos novamente conversarmos um pouquinho mais sobre os orixás. Dando continuidade ao nosso último encontro, onde nós falamos sobre os orixás, né? E falamos dos orixás que tiveram a sua vida humana, portanto tiveram corpo, a vida, né? A existência humana, o corpo físico. Falamos dos orixás relacionados aos animais. E agora nós temos orixás que estão relacionados à natureza. E todos eles deixaram, como eu disse, um legado, né? uma conexão, alguma participação, alguma representação sua na natureza. E agora nós estamos falando, vamos buscar algumas divindades das quais nós não vamos ter a representação física. Nós temos que, como eu disse, abrir a nossa mente aí, né? Saímos da questão dessa necessidade de queremos humanizar os orixás, transformar os orixás em pessoas, né? Então, é a figura da Oxum, a mulher, a figura da Iemoja, mesmo em algumas representações em estátuas, nós vamos ver a Iemoja, metade mulher, metade peixe, né? Nós vamos ver Exumaré, a cobra, nós vamos ver Ossões com relação às plantas, não é isso? Algumas representações através das estátuas, nós vamos ver os orixás com alguma conexão em alguns momentos, mas na maioria das vezes nós vamos ver pessoas, né? A figura humana ali. Então nós temos que tirar isso, porque nem tudo o que é divino, nem tudo o que é orixá tem uma figura humana representada, teve uma vida humana aqui nessa terra, portanto um corpo físico, tá? Então nós vamos ter divindades que nós vamos trabalhar com a sua essência energética somente, entendeu? Então algumas divindades, como por exemplo, nós vamos ter o orixá Baradá, né? Baradá é um orixá primordial, é um dos orixás antigos, vamos dizer, tá? E esse orixá, ele traz o axé daquilo que é inigualável, aquilo que é extraordinário, o milagroso, o surpreendente, aquilo que é impressionante, fazer acontecer, transformar as coisas, fazer os acontecimentos, uma coisa pequena se transformar em algo grandioso, em algo surpreendente, para que tudo aconteça, tudo o que eu fizer tenha notoriedade, tenha brilho, seja extraordinário. Olha lá, nós estamos falando da criação do mundo, não é? Nada mais extraordinário do que a própria criação do mundo, a própria criação do planeta. Isso é extraordinário. Quando nós pegamos um orixá que teve participação nessa criação do planeta e que traz esse axé do extraordinário para dentro de nós, e nós temos um culto, nós temos rito, nós temos orações, nós temos oriquis, nós vamos trazer esses orixás para a nossa vida, o axé desse orixá, desta divindade, para que nos proporcione esse axé do extraordinário, do surpreendente, de fazermos coisas que realmente vão se tornar importantes para a nossa vida, para a vida das pessoas com quem nós temos contato, deixar algo, deixar um legado. Nós conhecemos na história pessoas extraordinárias, acontecimentos fantásticos, que obviamente tiveram a participação, o axé de Baradá aí, tá? Nós temos a Bamodá, aquela da fala, aquela que tira de dentro da terra o axé do que é importante, né? Reformula a personalidade. Nós vamos em busca do axé, daquilo que está oculto, aquilo que está dentro da terra. A Bailé, aquela também que tem vamos dizer, as pedras preciosas, para que nós possamos buscar o axé daquilo que é mais precioso dentro de nós.
O trabalho do garimpo, ele é árduo, porque nós vamos tirar milhões e milhões e milhões de toneladas aí de terra para você poder encontrar o diamante, para você encontrar a pedra preciosa. E nós vamos trabalhar com as riquezas de dentro da terra, nós vamos fazer a representação para dentro de nós. Nós vamos buscar o tesouro, a pedra preciosa que existe dentro de nós. Todo mundo tem algo de extraordinário, de magnífico dentro de si. Todo mundo tem o diamante, todo mundo tem o brilhante, todo mundo tem o rubi aqui dentro. Mas só que tem muita terra em volta. Então, é aquilo que nós trazemos da ansiedade, da ancestralidade, é medo, é insegurança, é má informação, é desinformação, é ignorância, é a cegueira. Então nós vamos ter que ter o axé dessa busca. Então aquele que vai em busca de se descobrir, de encontrar o que é extraordinário dentro de si, vai precisar do axé de Abamodá, do axé de Abailé, né? Nós temos outra divindade, Olubomogum, é o guardião da floresta, o guardião do conhecimento, aquele que tem o poder de desvendar o desconhecido. Como eu disse, quando a gente vai para o axé dos animais, que nós vamos buscar lá o erinho, o elefante, o extraordinário, quando nós falamos de Ajakumale, que é o orixá que vai voar alto, que vai ter a visão do mundo, que vai ter a visão total das coisas, que vai ter todas as informações, esse saber, como eu disse, o saber de Ifá, a sabedoria de Ifá, nós não vamos trabalhar somente com o saber intelectual, nós vamos falar com o saber, o conhecimento da vida, aquilo que é necessário, a sabedoria de vida, a sabedoria do dia a dia, saber viver de fato. E isso nós não vamos encontrar nos livros, nós não vamos encontrar à venda em lugar nenhum. Nós vamos ter que descobrir, nós vamos ter que promover, e pessoas especiais são aquelas pessoas que conseguem tirar proveito disso, fazer com que isso se transforme em características pessoais, em correção de personalidade. Desvendar o desconhecido, buscar o invisível, saber o que está oculto, saber aquilo que os outros não sabem. Olubomogum. Olubum é o orixá que trabalha a fala, a palavra, aquilo que é dito. Então, a pessoa que vai começa a trabalhar o axé das suas palavras, a pessoa vai ser ouvida, a notoriedade, aquele que tem algo a dizer, aquele que tem algo a falar, é como se fosse um amplificador da voz. Mas que voz? O que essa pessoa diz? Qual é o conteúdo do que essa pessoa diz? O que essa pessoa vai falar? Ela vai selecionar o que ela diz? Ela vai dizer coisas boas? Ela vai dizer coisas construtivas? Ela vai ensinar? Ela vai trabalhar com a sabedoria de Ifá, ser um transmissor do Ifá. Esse axé vai fazer com que esta pessoa tenha o poder da fala para retransmitir conhecimento, a sabedoria, aquilo que Ifá tem para nos dizer, aquele conhecimento, como eu disse, que a Jacumare promove, o saber do oculto, do extraordinário, de Olubomogum, aí ter o que falar e ter axé no que falar. Esta pessoa que vai em busca desse axé, que vai em busca dessa divindade, vai pactuar com a seleção das suas palavras, né? Não pode ser uma pessoa que xinga. Nós já falamos aqui, né? Aquela pessoa que canta para os orixás, aquela pessoa que faz as orações para os orixás, não pode ser a boca que canta, que louva os orixás, não pode ser a boca que amaldiçoa, não pode ser a boca que fala mal, não pode ser a boca que critica. Aqui é a voz. O que a voz vai fazer? Aquela pessoa que discursa, aquela pessoa que transmite conhecimento, tem axé do Olubum, né? Olubomogum é a divindade que traz o saber, aquele que está oculto, né? Aquele é o habitante da floresta que entra na floresta em busca do oculto, que é o símbolo a floresta é o símbolo do desconhecido. Olubum é a fala de axé, tá? Nós vamos falar de Oxpá, da lua, as fases da lua.
nós temos fases na nossa vida, nós temos fases de plenitude, nós temos fases que nós precisamos ficar oculto, nós temos fase em que nós estamos em desenvolvimento, nós temos fase que nós estamos nos escondendo. Então nós precisamos, em determinados momentos, expandir a nossa personalidade, a nossa maneira de ser. Em outras nós vamos ocultar isso, em outras nós vamos passar pela fase de crescimento, em outras nós vamos ficar oculto. Tem momentos que nós precisamos ficar invisíveis, né? Então, Oxupá, a lua, o brilho, a luz natural, o conhecimento e as fases da vida. Nós vamos dividir as fases da vida, do mesmo jeito que nós temos 4 fases da lua, nós vamos ter as 4 fases da vida, tirar proveito disso, não é? A infância, a juventude, a fase adulta, a velhice, o amanhecer do dia, o meio do dia, o entardecer, a madrugada. Então o tempo cronológico e o tempo espiritual. Muitas vezes nós temos estas fases alternadas em períodos em que elas estão desconexas, né? Então nós precisamos de um ajuste do tempo, do ciclo da vida. O orixá Oxupá, a lua, vai nos trazer o ritmo, a sequência das coisas, para que tudo aconteça na nossa vida no momento certo e de uma forma iluminada, com a clareza, com a luz, o brilho da lua. E o extraordinário, né? A lua é única, do mesmo jeito que o sol é único, o Orum, o sol, é um orixá também, tá? Que é o que? Nós vamos, não sem ter correlação com a astrologia aqui, mas o astro, né, extremamente necessário. Hoje nós comercializamos a energia solar, vendemos a energia do sol, que pode abastecer e iluminar a casa, cidades inteiras, né? Orum, o sol, é a divindade que ilumina, que faz com que esta pessoa seja notada, seja única, extraordinária, único como o sol. A pessoa vai ser única como a lua. O controle, a feminilidade, não é? A mulher, as fases da mulher, as marés, não é isso? São controladas pelas fases da lua. Nós também somos. E quando você tem o axé destas divindades, você passa a ter o controle sobre as suas fases, sobre o seu humor, sobre quando você está com o seu humor lá em cima, quando você está com o seu potencial de busca, com a sua força de execução, com a sua força de axé em alto nível, outra hora menor, outra hora menos, outra hora oculta, outra hora se resguardando, outra hora expandindo. Nós somos assim, um movimento. E isso acontece todos os dias, estas fases. E o sol todos os dias ilumina o planeta, todos os dias todo mundo recebe a luz do sol. Tem gente que precisa da luz do sol, todos nós precisamos. Para quê? Para a nossa cura. Nós precisamos processar vitaminas que necessitam da luz do sol, não é isso? Então fisicamente o nosso corpo físico precisa da luz do sol. O nosso corpo físico precisa do luar, precisa da noite, precisa do momento do descanso, precisa do repouso. As fases da lua, as fases do dia, o sol, o centro do céu, não é? Quando pedimos a bênção, nós pedimos a bênção ao nascer do sol, nós pedimos a bênção ao pôr do sol, nós agradecemos o nascer do sol, agradecemos o pôr do sol, tá? Então, nós temos essas divindades. Nós temos o orixá o quê? O orixá da montanha, o orixá da ascensão. A montanha, né? Quando o planeta era água, quando a montanha se forma, nós estamos aqui, nós temos a água, o Olokun, Olossá, né? O orixá, a divindade que tem o domínio das águas, a água do mar, a água da lagoa, e é o que? É a recompensa dos esforços. A Jay está conectada a isso, não é? Que é o bom uso dos recursos, mas antes disso, nós vamos fazer bom uso, nós vamos trabalhar, nós vamos ter o trabalho, nós vamos ter o esforço, nós vamos ter a recompensa do esforço,
Aí, Olokun Alossá, nós vamos ter o bom uso da recompensa, que nós vamos trabalhar com o Adê, e aí nós vamos ter a ascensão, Orixá o quê? O topo da montanha. Quem é que sobe a montanha? Quem é que vai ao alto? Né? O alpinista vai lá, treina, vai subindo, as pessoas vão desistindo, e quem é que consegue? Só o extraordinário, né? Aquele que consegue controlar a sua mente, o seu corpo físico, ter condições físicas para subir e chegar no alto da montanha. E a visão que ele vai ter de lá do alto é única também. Quem não conseguiu subir nunca vai ver o pôr do sol do alto da montanha. Vamos trazer isso para a nossa vida. O esforço, a escalada da vida, não é? A escalada da vida. Nem sempre nós podemos colocar isso dentro do contexto financeiro, né? Do progresso financeiro, do topo da montanha, ser o milionário, ser o cara que tem a grana. Não é isso. O topo da vida é aquela pessoa que tirou proveito da vida, não é? Que conseguiu chegar no alto da vida, conseguiu extrair os seus diamantes, conseguiu fazer a retirada da lama, tirou todo o negativo, trabalhou, conquistou, desvendou mistérios, entendeu a humanidade, buscou conhecimento, buscou sabedoria e chegou no topo. Em que idade da vida isso vai acontecer? Nem sempre isso é na velhice. Nós podemos encontrar pessoas que têm o axé de Orixá o quê? Chegaram no topo da montanha ou estão a caminho de chegar até lá na sua juventude, na sua plenitude. Então aí as fases da lua, como eu falei, qual é a tua fase? Em que fase da vida você está? Você está na fase minguante? Você está na fase crescente? Você está na fase da lua cheia? Aonde é que você está? A sua ascensão, aonde ela está? Até que ponto você tira proveito dos seus ganhos? Até que ponto a sua vida está se construindo? Nós temos divindades e orixás que regem todo esse processo passo a passo, tá? Então, aí Oxpá, né? Alaxé, uma outra divindade, o portador do axé, aquela pessoa que faz bom uso do axé, aquela pessoa que tem poder da fala, no caso do Urbum, certo? Para ter força de realização na palavra, essa pessoa vai ser portador do axé, vai carregar o axé dentro de si. Quem é portador do axé? Aquela pessoa que tem o bom comportamento, que tem a boa postura, que tem uma boa relação com as pessoas, que tira o axé dos símbolos, dos assentamentos, ou que é o condutor do axé, que consegue fazer o transporte, não é, do etéreo, do espiritual para o físico, transformar algo material em sagrado, transformar o ambiente em ambiente sagrado. E muitas vezes isso vem da palavra, da ordem. E essa pessoa precisa ser portadora do axé. Alaxé é uma divindade também que nós vamos trabalhar com isso, né? O portador do axé vai transformar o profano em sagrado, vai direcionar o axé, vai potencializar o axé. O axé é adquirido através, né, das iniciações, a força de realização, da sua busca espiritual. Quando você tem a força desta divindade chamada Alaxé, é como se você potencializasse a sua capacidade de absorção e de utilização de todos os axés que você recebeu, inclusive das orientações de Ifá na sua vida, tá? Dentro da prática litúrgica, nós vamos nos deparar com situações em que a situação ela é muito particular. Qual é o momento de você parar de macerar as folhas para preparar um banho? Não tem uma receita onde vai dizer, olha, para esta quantidade de folhas, você vai macerar 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos. Não tem. Você vai fazer, aquela pessoa que está fazendo, o portador do axé, vai olhar para aquilo, está bom, para. Qual é o momento de desligar o fogo da comida que está cozinhando? Uma pessoa vai desligar num determinado momento, outra em outro. Não tem uma regra, não é exato. Quanto você derrama de água no chão para fazer a sua invocação? Uma hora cai um pingo, outra hora cai muito. Uma hora você vai botar o gin, você vai botar o dendê, você vai manipular os elementos sagrados. Qual é a quantidade exata disso? O portador do axé
vai fazer com que as mãos sejam instrumentos cirúrgicos, e naquele momento a execução do axé, a dosagem do elemento sagrado, ela vai ser o que é necessário para aquele momento e para aquela situação. As mãos que vão tocar a cabeça do Iaô, do devoto, no momento do Bori, no momento do Ebó, vai tocar suas mãos, vai pegar os elementos sagrados, vai tocar na pessoa. Quanto mais axé essa pessoa tiver, quanto mais afinidade esta pessoa tiver com a divindade Alaxé, portanto, ter o axé e ser uma pessoa que faz bom uso do axé e que tem uma postura apropriada, que armazena, retém e tem poder de fala, poder de ação. Então, Alaxé trabalha com tudo isso, tá? Uma divindade extremamente importante, principalmente no caso do sacerdote, né? Nós vamos ter o orixá Inão, o fogo. O fogo também é um orixá. Do mesmo jeito que a lua trabalha com um tipo de iluminação interior, introspectiva, não é? O fogo, ele nos ilumina, clareia as nossas ideias e traz o poder de transformação. O fogo transforma. E o fogo, o calor do fogo, ele é também símbolo da vida. O sangue dentro de nós é quente, né? Dentro do nosso corpo. A pessoa que conseguiu ter a agilidade, que conseguiu transformar uma situação ruim numa situação boa, conseguiu através da sua sabedoria, do seu axé, transformar uma situação negativa em positiva com agilidade, essa pessoa foi tocada pelo fogo. O orixá Inó transformou a vida dessa pessoa. Inó transforma a nossa vida, traz o axé, ilumina a nossa vida, ilumina as nossas ideias, os nossos pensamentos, clareia as nossas ações, traz vida, traz calor para as nossas mãos. Assim nós vamos trabalhar com o axé dessa divindade tão importante, né? Nós temos também o orixá Xaxará, tá? Xaxará é uma divindade que trabalha com a cura. Tem um dos seus símbolos que é um pote. Dentro desse pote, os banhos, são preparados os banhos para se lavar as pessoas dos seus infortúnios, para lavar as pessoas daquilo que as atrasa na vida. Xaxará, o orixá, que é ligado à feminilidade, portanto é ligado à força de Yami Oxorongá. As sacerdotisas desse orixá trabalham com os seios de fora, né, a mostra, a feminilidade exposta, tá? E a pintura do seu corpo é o Efum, né, a pintura primordial, e o Aroquim, né, o Aro, o azul, o Age, que é a luta da vida contra, é a vida e a morte, é a luta pela vida para lutar contra a morte, portanto para curar as pessoas. E essa cura, ela nem sempre é só a cura física, não é? Nós temos o orixá Obaluayê, que também trabalha com a cura física. Nós temos o orixá Akogum, o curandeiro, que também trabalha com a cura física e a cura mental. Aqui o Xaxará trabalha com a agilidade. Nós falamos do fogo, né? O orixá Inó, da questão da agilidade, da transformação. E Xaxará, qual que é o período? Quanto tempo demoro para tomar decisões? Quanto tempo eu demoro para resolver os meus problemas, para reagir? Esta é a nossa grande busca, né? Nós, como devotos dos orixás, não significa que você não vai ter problemas. Você ser devoto dos orixás não significa que você não vai passar por dificuldades, que você não vai ter momentos de indecisão, de dúvida. Por isso que nós temos Ifá, para nós consultarmos e sairmos das dúvidas. Nós vamos ter o axé dos orixás para não permanecermos na dúvida, na doença, na incerteza, no problema, na dificuldade. Xaxará é o orixá que traz a agilidade, trabalha com o tempo também, né? Qual que é o tempo? Quanto tempo eu demoro para tomar uma decisão? Eu preciso sair da doença, eu preciso da agilidade de resolver os meus problemas, a agilidade da utilização do axé. Então o Xaxará trabalha com isso, o caminho, né? A jornada da criança, do nascer,
o envelhecer, a agilidade. Muitas vezes a precocidade, né, sem querer entrar na questão do Abiku, que é aquele que apressa o processo da vida, que traz a morte, né, porque vive tudo intensamente e acelera o relógio da vida. Aqui a agilidade para passarmos para a próxima fase, para nós deixarmos um problema para trás e trabalharmos com outras questões, é uma outra visão, né? Uma outra conotação do que é a agilidade, sem cair na questão do Abiku, que é aquele que apressa o relógio, que nós já tocamos aí mesmo que superficialmente quando nós falamos das questões dos orixás Euê, falamos de Ebé especificamente, né? Do Abiku, que tem esta característica de acelerar a data da morte, porque a precocidade às vezes acaba trazendo isso, tá? Aqui é a agilidade na solução dos problemas, na mudança, na retirada, sabe, da passividade, das mudanças. E nós temos também aqui para falar sobre Giriwu, que é uma outra divindade que eu não sei se vocês conhecem. Ela vai trabalhar com a retirada do sofrimento vindo da ancestralidade. Nós vamos andar mais rápido com os problemas, a agilidade do Xaxará, né? Aqui nós vamos buscar a defesa, o Giriwu, é aquela ação, aquele axé que levanta o decadente, aquela pessoa que passou por um processo que muitas vezes pode ter sido causado pelas características da sua ancestralidade, e a reação dessa pessoa em lutar, em tratar essa dificuldade como um inimigo, né, como guerreiro, e se levantar, reagir rapidamente, tá? Orixá Aremó é o desafio que nós temos na vida de juntar duas coisas, né, que não se misturam, a água e o óleo, fazer com que essas duas coisas se tornem únicas, duas coisas diferentes, e nós vamos ter o axé de transformar isso numa coisa só, o sonho e a realidade, o esforço, né, ser compatível ao sonho. Então eu tenho um desejo, mas o meu esforço tem que ser compatível com isso, senão eu não consigo. E muitas vezes isso está longe, é como água e óleo, duas coisas distantes. Tem pessoas que não conseguem fazer essa junção, que não conseguem trabalhar com vamos dizer, com as diferenças. Tem gente que não consegue lidar com as diferenças, com a diferença de humor, com a diferença de conhecimento, de saber, vai trabalhar num lugar, tem um que sabe mais, um que sabe menos, um que é lento, outro que é rápido. A pessoa não consegue juntar isso e transformar isso numa coisa só e transformar isso num processo produtivo, acelerar, fazer com que as coisas aconteçam com rapidez e com ritmo, tá? E pegar duas coisas distintas e transformar numa outra coisa diferente e que traga progresso, que traga sorte. Orixá Aremó, Giriwu. Nós temos também o Baobá, que é uma árvore, né? Orixá Baobá, a árvore, tem dentro de si como o Iroko, né, que tem a divindade Olueré dentro dela, né, e tem o Baobá, que é a árvore, que tem o orixá Oxê dentro dela. O que é o Baobá? O Baobá é uma árvore milenar, uma árvore que assiste à existência de várias gerações. Baobá absorve a negatividade, traz firmeza, traz resistência, traz tudo aquilo que a árvore vivenciou. Ela vai trazer, através dos ritos, né, da transferência de axé, para você raízes fortes. Tem pessoas que têm problemas com a imobilidade, não saem do lugar, tem problemas que precisam se fixar em determinados lugares, em determinados momentos da vida, para não se perder. Então, Iroko traz isso, Baobá também traz isso, mas Baobá tem uma coisa da ancestralidade, né? Porque é uma árvore milenar, vive milhares de anos e assiste à humanidade. Mesmo que você não esteja presente, mas na natureza, no mundo, aquela árvore está lá. Tem árvores de 4.000 anos, 5.000 anos, 2.000 anos, árvores antigas. Aqui no Brasil tem árvore Baobá, na África tem vários rituais, né? Nós temos rituais específicos para iniciações,
para a absorção em profundidade do axé dessa divindade chamada Orixá Oxê, né? Para ninguém te dominar, para você não ser dominado. Ela não faz com que você, vamos dizer, o baobá, ele não mata o adversário, ele absorve, ele carrega dentro de si, ele tem a ancestralidade dentro de si. O inimigo está lá. Quem faz pacto com este orixá não pode mandar ninguém embora da sua vida, né? Não pode dizer até nunca mais para ninguém, porque quem tem o axé de baobá, ele não destrói o inimigo ou a pessoa ou qualquer desafeto ou qualquer situação que seja trivial, entende? Nós temos que trabalhar a vida com profundidade, e o Orixá Oxê faz com que você tenha essa dignidade, essa soberania sobre os problemas, sobre as pessoas, sobre a idade, o tamanho, sobre qualquer diferença que você tem em relação ao outro. Você absorve aquilo e continua vivendo, continua convivendo e segue a sua jornada, a sua existência, certo? Então esses são alguns exemplos de orixás ligados à natureza, não é? O sol, a chuva, a lua, a Omi, a superfície da água, né? O brilho da água. Orixá, o Juorô, a planta, o Juorô, que fica em cima da água, que é a superioridade, que tem aquele cordão umbilical, né? Que vai para buscar o alimento nas profundezas do rio, mas que está sempre à superfície. Aquela pessoa que vai buscar o axé da notoriedade, para nunca afundar, para nunca sucumbir às dificuldades, para estar sempre acima das dificuldades. Tem vários orixás que nós podemos falar da natureza, não é? O próprio raio, o trovão, a chuva, a tempestade. Nós temos Oiá, Xangô, que tem relação com esses elementos da natureza, com este aspecto da natureza, e as pedras, a água do rio, tudo tem axé, tudo tem uma relação com a criação do mundo. Tudo que está aqui foi criado, o homem veio depois, os animais, as plantas, as folhas, tudo isso está conectado, uma coisa está ligada à outra, cada coisa traz o seu axé específico, e através dos rituais nós vamos buscar este axé para que nós, como seres humanos, possamos superar através da medicina dos orixás, porque na época, nos primórdios da existência, onde as pessoas não tinham remédios, não tinham hospitais, não tinham advogados, não tinham engenheiros, iam buscar ajuda, iam buscar a solução dos seus problemas na natureza. E nós sobrevivemos e existimos até hoje. E hoje, nós, com toda a tecnologia que temos ao nosso dispor, nós ainda buscamos o axé dos orixás para resolvermos problemas interiores aqui das profundezas do nosso ser. Nós temos muitas coisas que ainda precisamos enxergar e aprender e absorver, e nós temos os orixás para termos uma vida melhor. Tá bem? Então, axé, agradeço a todos vocês mais uma vez, muito obrigado pelo nosso encontro, e em breve teremos aí novos programas, vamos avisar vocês, acompanhem nosso canal, vejam as novidades. Quem acabou de chegar aí, chegou agora, fez a sua inscrição agora, assista os programas anteriores, né? Vejam as nossas publicações anteriores, para que vocês possam ter aí uma sequência de informações, que uma coisa está interligada na outra, vai ser muito bom, tá bem? Agradeço a todos vocês e até nosso próximo encontro. Obrigado.